Já está em vigor o novo Código de Ética Médica que disciplina o exercício destes profissionais de saúde. Entre as principais mudanças trazidas pelo novo texto, algumas são particularmente relevantes para médicos e pacientes. A abrangência. O código passa a valer não apenas para médico com contato direto com o paciente, mas também para aqueles em posição de gestão, pesquisa e ensino. Falta em plantão. Já era proibido antes, mas foi incluída uma cláusula que responsabiliza o estabelecimento de saúde, que pode ser advertido, notificado e reincidência até descredenciado. Letra legível. É proibido ao médico receitar, atestar ou emitir laudos de forma secreta ou ilegível, sem a devida identificação de seu número de registro no Conselho Regional de Medicina de sua jurisdição, ou assinar em branco folhas de receituários, atestados, laudos ou quaisquer outros documentos médicos. Manipulação genética. Um médico não pode influir de qualquer forma sobre o genoma humano, o conjunto de genes, com vista à sua modificação, exceto em terapia que influa beneficamente sobre os genes, incluindo-se qualquer ação em células germinativas, embriões, que resultem na mudança genética dos filhos. Considerando a aplicação de novas tecnologias, o médico zelará para que as pessoas não sejam discriminadas por nenhuma razão vinculada à herança genética, ou seja, garantir o acesso a benefícios e terapias independentemente de qualquer fator. Pacientes terminais. Em pacientes com doenças irreversíveis e terminais, o médico evitará a realização de diagnósticos e terapias que não resultem em cura, melhora do quadro clínico, alívio ou aumento do conforto do paciente e proporcionará a ele todos os cuidados paliativos apropriados. Receita à distância. É vedado ao médico prescrever tratamento de outros procedimentos sem exame direto do paciente, salvo em casos de urgências ou emergências, impossibilidades comprovadas de realizá-lo, devendo, neste caso, fazê-lo imediatamente após o acesso ao impedimento. Segunda opinião, o médico não pode opor-se à realização de um trabalho conjunto ou qualquer outro médico de uma segunda opinião solicitada pelo paciente por seu representante legal. É vedado ao médico deixar de encaminhar o paciente de volta ao médico assistente e, na ocasião, fornecer-lhe as devidas informações. Sexagem. É proibido ao médico decidir ou permitir aos pais que decidam qual será o sexo do bebê, fruto da reprodução assistida. O uso de placebo. É proibido ao médico manter vínculo de qualquer com pesquisas envolvendo seres humanos que use placebo, remédio sem efeito, em seus experimentos quando houver tratamento eficaz, efetivo para a doença pesquisada. Esse novo código médico, que é o 9º, se não me engano, o médico deve mudar. Vocês acham que esses códigos devem mudar de acordo com a evolução da medicina? É a primeira pergunta que eu faço. Eu vou começar ali com o doutor Wagner, Roberto Wagner. Bom, esse é o 5º Código de Ética Médica, porque o primeiro Código de Ética surgiu em 1944 e rigorosamente a gente nem poderia chamar assim como se fora um Código de Ética. Na verdade, aliás, nenhum dos nossos códigos, eles na realidade são códigos de ética, são códigos de deveres, são deontológicos. Então, todos os 5 códigos que nós tivemos, eles são códigos deontológicos. E, portanto, no corpo desses artigos, a gente vai encontrar sempre é vedado isto, é vedado aquilo. E esta é, então, uma dificuldade grande que nós temos, que é passar de um código deontológico para um código de ética. De qualquer maneira, genericamente, nós chamamos este código de Código de Ética Médica, fazendo jus a uma tradição histórica hipocrática, em que o juramento hipocrático contém a essência do que seria o que a gente entende como ética médica. Nesse aspecto e nesse sentido, a gente vai ver que houve mudanças importantes, só que se a gente levar em consideração o Código de 1988 e este atual, as mudanças não foram tão grandes. Talvez o impacto tenha sido maior em virtude da informação e da divulgação. Mas alguns desses aspectos já
estavam contidos no código anterior. De qualquer maneira, o que a gente acha é que divulgações do Código de Ética Médica ajudam a que a população fique mais esclarecida com relação ao que contém um código de deontologia, como é o nosso. De qualquer maneira, assim, atualmente as mudanças foram as seguintes. Nós temos 25 princípios, que aí traria o que corresponderia ao que a gente chama de ética no sentido mais extenso da palavra. Nós temos 10 artigos ou incisos referentes a direitos do médico e 118 artigos deontológicos, que são os que foram comentados aqui no começo. Então, assim, o perfil que a gente tem é este novo código, que a gente está chamando de novo. Talvez, quando a gente chama de novo do ponto de vista da neurolinguística, isso é muito bom, né? Porque a gente dá uma ênfase, né? E discute, mas há muitas coisas que nele a gente já tem desde 1988. A gente só fez, como se fosse uma revisão, né? E essas revisões, elas foram muito importantes porque foram ouvidas as comunidades, né, médicas, as sociedades médicas, foram ouvidas os sindicatos, né, as representações das sociedades, e de modo que de 2.585 propostas foram selecionadas, depois de várias conferências, foram selecionadas 300. Dessas 300, algumas foram as que foram contempladas na sua observação. Ok. Marcos Aurélio Bessa. A visão, eu concordo em grande parte com o professor Alberto Wagner na questão de que não há muita coisa nova no código, né? É engraçado como a população teve acesso à informação que havia um novo código e de repente se comentou bastante sobre o novo código. Mas esse código já existia. Na verdade, o Código de Ética Médica é muito interessante, ele é um código hipocrático, né? O princípio do exercício da medicina hipocrática é o que está no Código de Ética Médica. Com a evolução da medicina, por exemplo, vamos citar como exemplo a reprodução assistida, que teve uma evolução, alguns aspectos não haviam sido contemplados no código anterior. Então, o que eu acho é que o código ele incorporou algumas ideias que estavam postas, inclusive, dentro de algumas normatizações do próprio Conselho. Quer dizer, por exemplo, a normatização que rege a reprodução humana. Já há uma resolução do Conselho abordando os aspectos da reprodução assistida e que vieram, de alguma forma, para o novo código quando não estavam lá no código anterior. Então, acho que o código atualizou o exercício da medicina numa sociedade atual, vamos dizer assim. E alguns aspectos que são sabidos, que são exercidos, mas que não estavam contemplados na forma escrita do código, eles foram trazidos, né? A relação com a indústria farmacêutica. Então, uma série de outros aspectos foi trazido ao código, mas que eu acho, dentro do próprio Conselho Federal de Medicina, dos conselhos regionais, já haviam sido contemplados em outras instâncias, como nas resoluções, por exemplo, né? Mas é bom que o código esteja aí, renovado, e que se comente e que se discuta bastante. Ok. Jorge Reis Barroso. Na minha opinião, é realmente uma necessidade, de acordo com o avanço e com a evolução da medicina, que coisas que já são sabidas no meio médico, que são normatizadas por resoluções do Conselho Federal, ou que as sociedades médicas determinam, seja posta no Código de Ética Médica. Porque estando digamos assim, na lei, ninguém pode alegar o desconhecimento da lei, a seu benefício. Então fica uma coisa mais clara e, principalmente, traz à tona o debate. Porque a razão de nós estarmos aqui é exatamente ter surgido esse novo Código de Ética Médica, senão não teria razão de existir. Seriam resoluções, coisas que estariam restritas à classe médica, mas essa informação não chegaria à população, que é exatamente a função deste programa.